Olá a todos, paz de Cristo, estou chegando agora, né? Os irmãos já estão aí, né? O Felipe Guerra, o Rosimar Ferreira, e nós vamos falar sobre as últimas notícias que não são boas para a Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada. Vamos falar sobre esse caso que eu já falei aqui no canal. Para quem está chegando agora, eu já falei sobre a igreja original, entre aspas, Deus e Amor, ter notificado, era uma espécie de processo administrativo extrajudicial, a Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovado, que já foi, parece que no início do ano. E agora, como eu tinha dito naquele vídeo, inclusive esse vídeo está lá no canal Pregador Bruno G, até recomendo os irmãos se inscreverem lá, porque lá estou falando da palavra de Deus, estou falando várias coisas e bem com foco da palavra do Senhor. Aqui, às vezes, eu falo de política, falo de outras questões do cotidiano. Então, como eu tinha dito naquele vídeo, a igreja, primeiramente, ia notificar eles extrajudicialmente. E eles tinham ali um prazo, acho que de 3 meses, para cumprir a ordem, que era de tirar o nome da igreja, mudar o nome e não utilizar a igreja Deus e Amor, o nome. Porque o logo, ou aquele desenho ali, não era igual ao da Deus e Amor, porque na Deus e Amor é um arco-íris. No deles era algo, ou é, né, melhor dizendo, azul, com uma espécie de planeta ali, está escrito IPDAR, Igreja Pentecostal Deus e Amor. Mas o que a igreja original, Deus e Amor, se preocupou foi com a Igreja Pentecostal Deus e Amor. E agora, acompanhando o canal deles lá e outras informações, inclusive pelo próprio líder da Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada, nós acabamos de saber que eles já estão sofrendo a parte da justiça mesmo, ou seja, já deixou de ser extrajudicial e passou a ser judicial, e foi eles praticamente condenados, porque tem a urgência de tutela, ou seja, eles já na inicial foram obrigados a tirar o nome Igreja Pentecostal Deus do Amor, sob pena de serem presos, isso na vara criminal e na civil, com multas e indenizações, tá? Então, eles vão ter que, nessa cautelar, já exatamente nessa antecipação de tutela, que fazer isso. Se eu não me equivoco, deram o prazo de 72 horas em algumas igrejas, depois prorrogáveis por mais um tempo. Se não cumprir, o pastor pode ser preso. A liderança ou os dirigentes da Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada podem ser presos e também pagar multa. Segundo o que o mesmo o irmão Reginaldo ali acabou falando, eles vão tentar até um acerto, vão falar com o escritório da Igreja Deus e Amor lá em São Paulo para ver se resolve isso. Mas é claro que eles vão ter que mudar o nome, porque já veio a decisão judicial. Ainda será julgado o mérito, mas se já na própria antecipação de tutela foi dado favorecimento à Igreja do Amor, foi deferido o pedido, praticamente a Igreja Pentecostal renovada não vai, a Igreja Deus e Amor renovada não vai conseguir nenhum êxito, mesmo que tenha um grande aí causídio com advogado, e para ter também custa muito dinheiro, né, para tirar, então, essa decisão. Então, essa é a informação no momento. E então, meus caros, a igreja perdeu nesse sentido. Agora, eu já até falava isso no início, lá naquele vídeo que eu fiz,
que era presumível que a igreja iria perder. Isso, do ponto de vista jurídico, é difícil tirar, porque tem direitos mesmo. Está sobre a lei de proteção à patente, à marca. Tem até um nome, aliás, um nome e um número, espécie serial, que garante esse direito. Então, não tem como utilizar a Igreja Pentecostal Desamor se já foi registrada a marca, que tem lá um número no seu IPNI, se eu não me equivoco. Vamos ver se é isso mesmo. É exatamente. Ou INPE, pode ser chamado, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Eles têm isso já desde, me parece, da década de 90, que foi quando surgiu a lei de patentes e registros. Já foi patenteada a marca, pronto. É da igreja, não tem como discutir. Aí não é tão somente a questão do logo, porque o logo realmente difere, mas leia-se que dá para registrar tanto o logo, que é a marca, aliás, o logo, que é o desenho em si, o arco-íris, bem como o nome. E a Igreja de Deus Amor, que não é renovada, ela registrou os dois, tanto o arco-íris como o nome Igreja Pentecostal de Deus Amor. Então, mesmo que use o renovada, ela pode optar por não aceitar, haja vista que pode confundir pessoas. E essa era a alegação da igreja já naquela notificação extrajudicial, que o nome estava gerando confusões, muitas pessoas poderiam ir para a igreja renovada, achando que era na Igreja Deus e Amor, e gerar uma séria confusão. Essa foi, então, a argumentação deles. Tá? Então, meus caros, a igreja praticamente, no âmbito jurídico, perdeu. A Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovada. Já já vou colocar uma fala aí do irmão Reginaldo falando um pouquinho sobre isso aí. Agora, pense bem, meus caros. No âmbito espiritual, né? O pessoal se degladiando por conta de nome, de marca, de igreja, se degladiando por perder membros ou coisas afins. Isso é de Deus? Na lei dos homens, as igrejas têm proprietários. São homens quem criam. Mas a igreja, quem criou, instituiu, foi Deus, foi Jesus. Quando disse, Pedro, sobre essa pedra edificareis a minha casa. E a pedra era o próprio Cristo, que era a pedra de esquina reprovada por muitos. E é a rocha que nos fortifica, ou fortalece, ou faz com que nós edificamos, ou devemos edificar a nossa casa. Quer dizer, Jesus criou, uma igreja invisível. Criou uma igreja que não é de homens, que não é patenteada com marca, que não tem o seu CNPJ, que não é institucionalizada, que já vem desde 300 e pouco depois de Cristo, a partir de Constantino. Deus não criou essa igreja. Deus criou toda a pessoa que aceita Cristo, ela passa a ser a igreja do Senhor. Então, todos nós, independente de estarmos ou não estarmos pertencendo a uma igreja, somos igreja do Senhor, se estamos obedecendo a sua doutrina, os seus mandamentos. Do contrário, não. Porque existe só 3 igrejas no âmbito espiritual. Só 3 igrejas. No mundo nós vimos aí milhões e milhões de igrejas, de variações de denominações cristãs, ou de várias denominações cristãs. Mas para Deus só existe 3 tipos de igreja. A igreja dele, que é santa, a igreja do homem, que faz tudo que o homem quer, e a igreja de Satanás. Mas no mundo temos um monte. E nesse emaranhado de igrejas, nessa numeragem de igreja, tem igreja aí de tudo quanto é tipo. Do homem, Satanás, meio homem, meio Satanás, meio Deus, meio Satanás, e por aí vai. Mas a única que Deus vem buscar, a santa,
irrepreensível, lavada no sangue do Cordeiro, é aquela que guarda suas palavras, que ama a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. E aí começa os fanatismos, né? Porque a igreja, se a gente for fazer uma crítica, e é uma crítica à luz do evangelho, não é uma crítica por si só, já perdeu a essência do evangelho de Cristo há muito tempo, porque é igreja de homens. Quem fundou a Igreja Deus e Amor? Missionário Davi Miranda. Propriedade dele, que passou para a família dele. Herança. Se fosse escolhido, ou escolhida outra pessoa para ser a presidenta ou presidente da igreja, ok. Mas nós vimos quem foi. Foi Ereni, depois de Ereni vai Débora, se não for Débora, vai Lorival, se não for Lorival, vai dar vizinho, se for dar vizinho, vai os netos missionários. Então, a igreja do homem, que tem a parte espiritual, mas tem a igreja do homem. A igreja da Assembleia de Deus, quem criou? Daniel Berg e Gunnar Winden. O bom é que na Assembleia não ficou os filhos desses dois missionários na liderança, né? Pelo menos a gente não sabe que eles ficaram, mas ele deve ter alguma regalia. Talvez os filhos nem estejam mais vivos, talvez sejam os netos. É porque eles eram missionários europeus. Deve comandar a Assembleia de Deus, talvez na Europa e outros países. No Brasil, nós temos as convenções da Assembleia de Deus, né? E também, se a gente for analisar, às vezes é passar o bastão de pai para filho, ou de parente para outro parente, de primo para primo, de tio para sobrinho e por aí em diante. Também tem toda essa marmelada. Então, meus caros, analise bem isso aí. E pare, às vezes, de estar criticando quem está fora do sistema, dizendo que está endemoniado, que está fora dos caminhos do Senhor, porque tem muito lá dentro que estão fora do caminho do Senhor. Porque a igreja foi fundada por homens na terra. E se fosse fundada por Deus, não estava nem preocupada em acionar a justiça para impedir o trabalho de outrem. Por quê? O que Jesus disse? Para aquele discípulo que disse, mestre, tem alguém pregando de você, ou pregando a tua mensagem, melhor dizendo, para outrem. Tem alguém lá curando em teu nome, tem alguém lá fazendo coisa que tu está fazendo aqui, que os discípulos fazem aqui. Quer que nós vamos lá impedir ele fazer a obra? Quer que nós vamos lá e atrapalhamos tudo lá? Ou pedimos a Deus para que isso não vá para frente? Jesus disse, não. Aqueles que são por nós não são contra nós. Agora, aqueles que são contra nós são contra nós. Jesus deixou claro ali um princípio muito interessante do respeito. Um princípio de respeitar a pluralidade de ideias e as variadas possibilidades de ganhar almas para o Senhor, porque tudo é do querer do Senhor. O efetuar é do Senhor. Inclusive, também temos uma passagem que o apóstolo Paulo vai repreender os idólatras, os fanáticos, dentro da igreja de Coríntios. Que dizia, não, eu sou de Paulo. Outro dizia que sou da Apolo. Não, eu sou de Cefas. Ah, não, eu sou de Cristo. Não sabendo que tudo é para a glória de Deus e tudo fora feito por designação do próprio Espírito Santo de Deus. Que ninguém é maior do que ninguém. Então, eles não pensam em almas, eles pensam em marca, eles pensam em empresa, porque isso não deixa de ser empresa, quando se exige o nome da marca, porque está se exigindo por fundamento, ou com o fundamento do direito empresarial, e configura uma empresa. Para analisar. Aí o fanático diz, mas por que estão colocando o mesmo nome de igreja, porque não tem outro nome para colocar, não são tão criativos? Ora, se eles pudessem, eles não iam sair da igreja de Deus da Boa. Eu tenho certeza que não. Mas como eles viram tanto desmando, tanta coisa errada lá, e sabendo que a mesma doutrina do missionário não ia voltar mais, e não só a questão da mesma doutrina do missionário, alguns posicionamentos que a gente tem visto aí do senhor Davizinho, principalmente com teatro, com luzes, com cultos de palhaços, né? Chamando aí o comediante de Jacinto Manto, que estão dizendo que a mentira é minha, porque a gente mostra para esses cegos,
O fanatismo é de tamanho que eles estão tão cegos que está ali a postagem do Davizinho no Instagram, já assim dizendo: quando que eu vou participar da igreja? No culto na igreja pentecostal Deus é Amor. Quando que eu vou participar? E aí eles, não, espero em breve. Está ali. Não, mas a pessoa, não creio nisso aí. Não creio que não está nesse vídeo. Não, isso é mentira, é invenção, é calúnia. É o tamanho da cegueira, né? Por isso que a Bíblia diz que um cego guiando outro cego, ambos vão cair no mesmo buraco. Não tem como, né? Então, se tivesse a mesma doutrina, acabando com essa modernidade, principalmente na questão da adoração a Deus, eu estava dentro da igreja. Como não tinha mais isso, então abriu um ministério à parte. Mas eles não queriam abrir outro nome de igreja. Quiseram abrir exatamente com o mesmo nome, porque gostavam da igreja de Deus Amor de outrora. Enfim, é algo meio complexo. Eu não estou aqui para defender nenhum lado nem nenhum outro, é a minha opinião apenas, né? Até porque eu não sou membro de nenhuma das igrejas. Teve gente que, inclusive, quando eu fiz aquele vídeo, você está defendendo a igreja renovada, você é um divisor, você é isso, você é aquilo. Divisor. O missionário tanto falar de divisor, que os próprios filhos dividiram. A Leia dividiu com o Sérgio Sora, né? E o Davi agora dividiu. E na época também até a Araci saiu, foi para a Assembleia, é uma espécie de divisão também, que era a irmã dele. Então, essa coisa de dividir, tinha hora que o missionário também falava coisas que nem sabia. A Igreja de Deus é a Igreja de Deus, não é uma placa denominacional. Ele dizia que a Igreja de Deus do Amor é única santa. Olha a santa que a gente está vendo aí, que não tinha santidade nem na sua própria família. Tinha muitos irmãos santos lá. Ainda tem. Tem gente de oração, assim como tem em várias igrejas. Mas não é a única que é santa, porque a Igreja do Senhor é invisível e ela está em várias possibilidades, ou em vários ministérios. Sempre vai ter os justos ali e até fora de ministérios. Já já eu vou colocar o áudio do irmão explicando tudo isso que eu estou falando, tá? Vamos lá. Fora o nome da gravadora que mudou da Voz da Libertação para MC. Mas a MC Music, o MC, que vende mensagens cantadas, o Lorival queria mudar já desde 2007. Eu pertencia à igreja em 2007. E eu escutei o missionário na própria programação da Voz da Libertação, aliás, era na pregação dele, dizendo que não ia mudar a gravadora coisíssima nenhuma, ia permanecer a Voz da Libertação, porque foi Deus que revelou ele. Já queriam mudar desde aquela época. Conseguiram só com ele morto. E agora estão nas plataformas digitais, né? Nem sei se eles vendem ainda CDs, porque também já mudou, né? Agora todo mundo escuta música por meio digital, não é mais meio físico no CD, ou pendrive, ou coisa semelhante. Só o pessoal com um pouco mais das antigas. A Igreja de Deus é Amor Renovada já tem há muito tempo, Guerra. Sim, a do Senhor nunca acaba, verdade. Se eu escolho alguma igreja, não, nenhuma igreja. Eu não tomo Santa Ceia. Eu já tomei a Santa Ceia. Tem muitas pessoas que não entendem a questão da Santa Ceia. Jesus não estipulou o dia, o mês e o ano para tomar a Santa Ceia. Ele disse que é para fazer até o fim em memória dele. Melhor dizendo, tomai disso, ou bebei e comei, fazer isso em memória de mim. Depois Paulo vai repetir isso na igreja de Coríntios, até que ele venha. Fazer isso até que ele venha. Mas não está dizendo que é para a gente estar tomando Santa Ceia desde o dia que a gente se converteu até que ele venha. Tem uma má interpretação daquilo. Está dizendo o seguinte, que a gente deve tomar ceia, como eu tomei durante 3 anos, porque eu me batizei em 2006 e me converti em 2005. Porque em 2005, com 16 para 17 anos, eu não podia me batizar na Igreja de Deus e Amor, só com 18 anos. Aí, se Jesus viesse, eu estando ali, eu não ia para o céu? Eu estava ali, mas não podia tomar ceia, porque não podia me batizar, só podia tomar a ceia quem fosse batizado. Era a norma da igreja e, dentre outras igrejas, também faz isso. E outras igrejas fazem isso. Para raciocinar isso. Né? Aí, em 2006, eu me batizei. Não me recordo, talvez setembro ou outubro de 2006, eu me batizei. E fui tomar ceia, e fiquei tomando ceia até 2009. Algumas vezes eu
não tomei nesse período, porque achei que não estava dignamente certo para tomar, mas vamos dizer assim, acho que eu participei mais de 20 ou 30 Santa Ceia. Todo mês uma, né? E quando era obreiro, não faltei nenhuma, se eu não me equivoco. Eu tinha que estar lá na ceia, tinha que dar o voto, tinha que dar o dízimo, porque senão não podia ser mais obreiro. Aí, baseado nesse versículo, eu acabei de dizer para vocês, que está tanto em Coríntios quanto Jesus também fala nos evangelhos. Ele está dizendo o dia para nós tomar? Não. Está dizendo o mês? Não. Está dizendo o ano? Não. Ele está dizendo fazer disso memória de mim até que eu venha. Agora eu pergunto, ele estipulou quantas vezes que é para a gente tomar também? Também não. Nós não podemos ser condenados por aquilo que não está na palavra de Deus. Se dissesse o seguinte, você tem que tomar a Santa Ceia o resto da vida, e se não tomar, você vai para o inferno. Não diz. Inclusive, nas cartas paulinas não diz a seguinte, não erreis, porque se não tomar a Santa Ceia, você não entra nos céus. A Bíblia diz o contrário, não erreis, porque os devassos, os sodomitas, os adúlteros, os homicidas, e vai aquela lista, não herdarão o reino do céu. Não diz aqueles que não tomaram a Santa Ceia. Até porque Paulo vai dizer, se é para tomar indignamente, que não tome. Se é para tomar o sangue de Jesus, ou provar do sangue de Jesus, da carne de Jesus, e achar que aquilo ali é meramente um vinho, um pão, que vai comer em casa. Porque naquela oportunidade, ali na igreja de Coríntios, ele estava achando que o pão era como se fosse um pão que comer em casa e não esperava os outros comer, eram gulosos, glutões, e também com diz respeito ao vinho, que ele estava tomando demais, até se embriagando, né? Ali está dizendo se embriagando. Depois muitas pessoas dizem que o vinho não, talvez não era alcoólico, poderia ser até alcoólico, tem muita evidência disso. Ah, mas se tomar muito suco de uva, embriaga. É verdade. Então, ele estava até tomando bastante, está fazendo coisa errada. Beber disse que é condenado pela palavra. E era isso. Ah, irmão, não tomou, o irmão não está tomando a Santa Ceia, o irmão está para o inferno. Não. Depende das minhas condutas, eu não dependo de Santa Ceia para me salvar. Eu dependo é de obediência. Agora, eu me batizei. A Bíblia diz: se crer e for batizado, será salvo. Mas se eu não tivesse a oportunidade de me batizar, Deus ia considerar também como considerou Dimas, que estava à sua direita e alcançou a salvação. Que se arrependeu, o Senhor disse: hoje mesmo estarás no paraíso. Segundo ponto, como eu já disse, eu tomei a Santa Ceia por quase 20 vezes ou mais de 20 vezes, quase 30 vezes. Então, eu tomei. Se eu não tivesse tomado, era outra questão. E o terceiro ponto é que a Bíblia não diz quantas vezes que é para a gente tomar. Também não estipula se é uma vez ao ano, se é uma vez ao mês, se é uma vez a cada dia. A igreja faz uma vez ao mês. Mas está na Bíblia que é uma vez ao mês? Não está. Tem muitas pessoas que não entendem isso aí e vão para os exageros. Né? Uma coisa é você que ainda não se batizou, que ainda não participou da ceia, ficar defendendo que não precisa se batizar e participar da ceia. Outra coisa é a pessoa que já se batizou, já se participou da ceia e não tomar mais, mas já tomou. Ah, não está em comunhão? E depois tem outras construções que eu não gosto de entrar, que são até meia liberais demais. Por exemplo, que o pão pode ser qualquer um pão, que quando você reparte o pão na sua casa, você está em comunhão com seus irmãos, com a sua família. Tudo isso. Agora, como é que Deus pode me julgar se na Bíblia dele, se na palavra dele, melhor dizendo, não está dizendo que tomar a Santa Ceia te leva para o inferno? Não está dizendo. Ah, não tem vida em nós mesmos. Mas eu tomei, eu não estou dizendo que não é para você tomar. Porque muitos alegam aquilo que está lá em João 7. Acho que é 7, né? Que o Senhor Jesus fala: aquele que não tomar do meu sangue e não comer da minha carne não tem vida em si mesmo. Mas eu tomei, né? Eu comi, né?
Sim, todos que saem de lá eles são divisores. Isso aí eu não concordo, tomar ceia sem batismo. Não podia, na Igreja de Deus e Amor. Eu também não concordo. Tem que cumprir a justiça de Deus, tem que ter o novo nascimento, né? Apesar de o meu novo nascimento já ser desde o dia que eu aceitei Jesus, porque eu aceitei de fato, eu não aceitei de lápis. Boa tarde. Tem mais igreja que permite, mas não sei se é certo. Pois é. Hoje em dia tem muito de permissão aí, né? Cada um deve analisar se deve tomar ou não. Sim. Quer tomar indignamente, tipo na fornicação? Não, indignamente é ser um beberrão. Eu já disse aqui várias vezes, um texto fora do contexto vira pretexto para heresia. O que Paulo está falando ali, você tem que ler todos os versículos, tanto antes e depois do que fala tomar indignamente, para saber o que Paulo está falando ali. Porque é uma narrativa de um episódio e algo que ocorreu. Ele está falando ali, combatendo, os beberrões, os ébrios e os glutões, que não tinham uma postura, uma etiqueta para participar da ceia. Ou seja, eles comiam não pensando no amanhã e não pensando no próximo. Porque tinha muita gente ali, tinha muita gente para comer e beber, e, por exemplo, o pão dava para 5 pessoas, um pão. Eles comiam um pão inteiro, uma pessoa comia o pão inteiro, aí ficava 4 pessoas sem comer aquele pão. Era mais ou menos isso que Paulo está combatendo ali, o pecado. Numa próxima oportunidade eu vou falar sobre isso aí. Acho que eu já até falei no canal. E com relação ao vinho, estava todo mundo tomando e não deixando para o restante. Tinha mais gente que queria tomar e não tinha. Por isso que nas igrejas, tudo aquele cálicezinho pequenininho, né, de plástico, aí vem um jarrão, coloca todo mundo aí um pouquinho. Aí imagina que tem aquele jarrão e tem 100 pessoas ali para tomar. Aí só 20 tomam, porque repete o copo. Na minha igreja não podia repetir o copo, é só uma vez. Aí se repetiu o copo, não dá para os outros. Era isso que estava ocorrendo. Bom, vamos falar, colocar, melhor dizendo, a fala do irmão aqui, referente ao processo. Vou ver se é isso aqui. Aliás, ele colocou aqui uma nota, né, da igreja. Desta forma, apresenta notificação para que a marca da instituição religiosa, já que a expressão exclusiva da notificante, ou seja, da Igreja do Seu Amor, no prazo de máximo de 72 horas, sob pena de que sejam tomadas as medidas judiciais, que foram tomadas já. Solicita, por fim, sob pena de não ser eficaz, que tudo e qualquer documento ou desse assunto tratado nessa notificação seja enviado aí ao escritório, para eles resolver. Escritório, na realidade, se não da Igreja Deus e Amor, na Igreja Deus e Amor Renovada. Paulo, paz do Senhor Brasil. Diz que vos cumprimenta, teu irmão. Aqui ele está falando, deixa eu ver se é a mesma fala aqui. Acho que é a mesma fala. Irmãos, o que está acontecendo? Então, isso foi dia 26 de agosto de nós abrimos esse 2019, que ele falou, né, que tinha prazo de 3 dias. E agora ele colocou um vídeo, não faz muito tempo, faz 2 dias, ó, explicando tudo. Aqui esse vídeo eu não posso colocar, porque ele colocou um fundo musical, e aí vai dar problema com o YouTube de strike. Mas aqui ele diz o seguinte, vou ver se eu consigo ouvir aqui. Pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo. Estou aqui fazendo esse pequeno vídeo aqui. Pequeno vídeo. Para conectar os irmãos. Temos bastante novidades. Aí ele vai contar que a igreja pode acabar. E agora foi para a fase judicial.
Eles não tiraram o nome, não obedeceram à norma, né? Eu estou reproduzindo o que ele está falando, porque não dá para colocar, senão vai pegar o áudio da música e vai dar problema aqui. Em outubro, eles prometem trazer tudo certinho do que está ocorrendo ou não. Era liminar, então, já foi favorecida a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Então, eles já perderam na liminar e possivelmente vão perder no mérito. Então, realmente não dá mais para eles. E aí ele vai trazer as informações e vão ter que mudar de nome a igreja. Pode ser Igreja Pentecostal Deus, outro nome. Vai ter que tirar o amor, possivelmente. Porque Igreja Pentecostal Deus é a luz, tem. Igreja Pentecostal Deus é a justiça, tem. Só mudar o amor. Porque o logo também é diferente, é azul, não é o arco-íris. O cabo é a reflexão. A gente analisar quando é a igreja de Deus ou a igreja do homem. A igreja do homem está aí sob a legislação terrena brasileira, no caso do Brasil, mas a igreja de Deus já está há muito tempo criada por Cristo, está registrado nos céus, porque tudo que ligar na terra será ligado nos céus. Jesus ligou quando falou isso a Pedro. E a igreja é invisível, toda aquela que obedece e fala a vontade do Senhor. Sim, a strike acaba com o canal. É por isso mesmo que eu tirei. Vocês ouviram o pastor falar alguma coisa? Porque eu estava ouvindo aqui, não sei se passou para vocês, talvez tenha passado. Ele colocou um fundo musical. Se ele não colocasse fundo musical, só a voz dele dá para colocar aqui. Mas como ele colocou o fundo musical, posso levar o strike, então é melhor não fazer isso. Então tá aí as últimas informações. Há pouco eu estou ouvindo. Talvez isso não dê problema. A igreja renovada, ela vai deixar de existir com toda certeza. Acho que meu áudio estava abaixo também, né? Agora eu estou tendo retorno aqui. E vai ter que vir com outro nome, a não ser que eles fizerem um acerto entre eles e a igreja aceitar. Acho difícil, porque senão não tinha ido até o fim, até a via judicial para tirar o nome. Que a questão é o nome e não a marca. Deu para ouvir pouco aqui. Deixe seu like se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. E tendo mais novidades sobre esse episódio, sobre esse caso da Igreja Pentecostal Deus e Amor Renovado, a gente estará falando aqui.